Olá a todos, sou Márcio Bueno, criador da metodologia da Tecno-Humanização e CEO da BNSK. Nessa série de bate-papos com pessoas extremamente interessantes sobre o livro Aprenda a Criar Riqueza Sem Gerar Miséria, hoje a gente trouxe Cristina De Luca. Eu gostaria de pedir duas coisas. Primeiro, que ela se apresente, para ela contar, porque ela faz bastante coisa. E a segunda, agradecer muito você ter aceito o nosso convite de participar dessa leitura antecipada e trazer aqui a tua visão sobre o livro. Cristina, muito obrigado e conta para a gente quem é a Cristina De Luca. Bom, o agradecimento é meu, adorei ser uma das primeiras aí a poder ler o livro, né? Foi uma leitura bastante enriquecedora e um pouquinho de quem sou eu, né? Bom, eu sou jornalista, né? Formada há praticamente 34, 35 anos, e eu comecei a lidar com esse mundo da tecnologia antes da formatura, né? Eu ainda era estagiária quando entrei no JB, na revista Info, que naquela época era da editora JB, pelas mãos do Noêmio Espínola, para fazer um catálogo descrevendo as máquinas que a gente produzia no Brasil. A gente estava na reserva de mercado, estavam começando a chegar os microcomputadores, então a gente está falando dos TK-95, né? Os CP200, CP500, depois com dois disquetes. Exatamente, disquete de 8 polegadas, depois passou para os de 5, enfim. E a ideia era descrever essa indústria nascente no país, né? Então eu comecei lá. Depois, a minha formação começou a ganhar outros contornos quando eu, já formada, né, tive a oportunidade de trabalhar na revista Telebrasil, que era da Associação Telebrasil, hoje um sindicato das empresas de telecomunicações. A gente ainda estava longe da privatização do sistema Telebrás, então todas ainda eram empresas estatais, né? Mas já preocupadas em fazer a transição para uma coisa chamada telemática, que hoje a gente conhece como comunicação de dados, né? Então, assim, a gente via do mundo totalmente analógico, com comunicações totalmente analógicas, mudando para um mundo onde as comunicações teriam que transitar dados cada vez mais, né? E aí me mordeu uma mosquinha verde, sabe? Isso aí é o futuro da minha profissão, porque a informação vai correr nesses dutos, mais do que em qualquer outro, né? E aí, daí para frente, foi um aprendizado só, virei uma das pioneiras da internet no Brasil, pioneira no jornalismo de internet, e hoje é o que eu faço. Eu tenho uma startup que trabalha justamente com transformação digital, mais do que isso, né? Na verdade, a gente está olhando para esse mundo aí das incumbents que precisam fazer a transformação do negócio para um pensamento digital, né, para um mindset totalmente digital, e escrevendo para essas empresas para que elas possam repensar os modelos de negócio. Então, para mim foi uma grata surpresa o teu convite, a leitura do teu livro, porque a gente vem dizendo claramente nos nossos meios, né, que a gente trabalha, a gente tem um podcast, The Shift, a gente tem uma newsletter, The Shift, agora a gente tem um site, futuramente a gente vai ter o que a gente está chamando de Insight as a Service. É um serviço para que as empresas possam pegar uma janelinha, né, e olhar para esse futuro e dizer assim, bom, tem gente fazendo uma coisa legal aqui que talvez eu possa aplicar no meu mercado, no meu segmento, no meu negócio, né? E aí a gente vive dizendo o seguinte, olha, não dá para fazer transformação digital sem deixar de colocar as pessoas no centro. E as pessoas estão dentro de casa e estão fora de casa, né? Então, as pessoas são o seu cliente, mas também são os seus funcionários, os seus colaboradores, os seus parceiros. Então, foi muito bacana, porque a leitura do livro casa muito bem com tudo que a gente vem falando, né? Então, foi muito legal. Bacana, fico muito feliz em ouvir isso, porque assim, eu sigo, né, eu estou inscrito no boletim no The Shift, eu sigo vocês, leio os seus artigos, e quando eu tive a ideia de convidar algumas pessoas, eu falei assim, a Cristina precisa estar, a gente não se conhecia, eu falei, vou entrar em contato e vamos tentar ver se há
a Cristina, porque para mim você era a Cristina De Luca. Poxa, pode fazer a leitura e é muito bacana ouvir que está alinhado e ajudou aí. Me conta um pouco sobre o livro, o que você achou da leitura, como foi, se você acha que pode ajudar aí as pessoas. A leitura do livro foi uma viagem, porque você toca sem tocar, a não ser no ponto transformação digital, em várias áreas que a gente está vendo que começam a ganhar corpo dentro das corporações. Então, tem ESG, porque a gente não pode falar em gerar riqueza, né? Sem ter miséria, sem falar de ESG, né? Que vem fortemente por aí. Ontem eu estava lendo, por exemplo, o conceito de sustentabilidade está fazendo 34 anos. Né? É praticamente o tempo que eu tenho de formado, então é exatamente a mesma coisa, né? Quando a gente teve lá o primeiro relatório trazendo a noção de sustentabilidade muito mais do que a questão do verde, mas para dentro de outras questões que é o ambiente está dentro de casa, é o ambiente da empresa, é o ambiente social, tudo isso a gente precisa cuidar. E o livro vai trazendo esse fio condutor, né, de que você tem ali pessoas que você precisa tomar conta o tempo inteiro, né? Tem determinadas ações que você precisa cuidar, porque senão você vai entrar em choque com determinadas características de mercado ou características da própria empresa. Tem a pegada cultural muito forte que a gente vem falando sempre. Transformação digital, mais do que uma transformação de tecnologia, é uma transformação de cultura. Né? As pessoas precisam estar engajadas no processo, né? As pessoas precisam se sentir participantes do processo. Então, o livro vem nesse crescendo, né? Que para mim foi assim extremamente gratificante a leitura para ver que tem mais gente pensando como a gente e mais gente ajudando o mundo a mudar, que é o que a gente quer fazer. Exato. Sabe que eu conversei aqui também com a Graziela Merlina, que é diretor de educação do Instituto de Capitalismo Consciente Brasil. E ela me falou isso, ela falou assim, é bacana ver que, assim, agora não, porque agora tá na moda falar em ESG, tá na moda alguns termos, nem todo mundo faz, ou nem todo mundo faz como deveria fazer, mas pelo menos, né, já está se discutindo e ninguém te olha torto, estranho quando você fala sobre isso. Mas há não muito tempo, há 4, 5 anos atrás, você falava de capitalismo consciente, você falava de humanização nas empresas e te olhava dizendo, tá bom, mais um maluco que abraça a árvore, mais... E é legal você ver que tem outros malucos como você se sente menos sozinho. Isso é bom, e cada vez somos mais, e é exatamente isso, esse movimento para fazer que as coisas funcionem diferente, porque para mim é muito claro que o modelo que a gente usou até agora, ele serviu, ele foi bom, a gente não é só criticar, falar que foi uma porcaria, não. Taylor foi bom, pensar nas pessoas como recursos, naquela época foi bom, hoje já não dá mais. Então, assim, foi bom, só que está esgotado, a gente precisa fazer alguma coisa. Você conseguiu, assim, eu não sei se eu consegui transmitir, porque essa pegada é legal, já estamos falando, mas cada vez mais tem empresas falando, tá bom, então eu quero fazer, eu preciso fazer, mesmo que seja para seguir a moda, mas eu preciso fazer. Como eu faço? Você conseguiu enxergar ali, dentro dos direcionadores, das ferramentas, um framework que ajuda ou pode ajudar as empresas neste processo de transformação? Eu consegui, e eu acho que o mais legal que você conseguiu fazer com esse framework foi um pouco sair daquela questão de que, quando a gente olha para esse mundo todo corporativo, e quando a gente olha principalmente para essa questão de mudança de cultura, começa a vir os OKRs, o Agile, e assim, aí o cara começa a entrar numa sopa de letrinhas, começa a se sentir desesperado, porque assim, cara, vai mudar tudo, né? A forma como eu sou avaliado muda, a forma como eu vou avaliar outras pessoas vai mudar e tal. E você consegue trazer isso para um dia a dia corporativo muito pé no chão, né? E muito assim, levando o executivo, principalmente, pela mão,
né? Dizendo, olha, talvez você precise mudar inicialmente uma forma de como você vai fazer uma reunião, né? Como você vai motivar o seu pessoal interno, né? Como você vai se motivar inicialmente, porque também tem muito dessa pegada no livro, né? Então, assim, Exato. para mim foi essa constatação de que dá para ser muito claro e preciso e dá para fazer passos muito claros, sem necessariamente a gente entrar com toda aquela questão de trazer gestão pesada, trazer, sabe? Não, peraí, vamos respirar, vamos olhar para o negócio, vamos olhar para a empresa e vamos olhar para as pessoas, principalmente nós como executivos, né? E ver como a gente pode, de fato, sair, e aí você acabou de falar muito bem aí, sair do discurso para uma prática efetiva. E é uma prática que começa nas mínimas coisas, né? Eu acho que o livro traz isso muito claramente. Legal, super obrigado. Agora, os próximos passos, porque esse é uma introdução à tecnologização, esse livro para dar uma big picture, falar, vou mostrar que é possível, existe um marco, um framework e tal, legal. É óbvio que, tá bom, eu quero me aprofundar e quero realmente fazer mão na massa, a gente tem treinamento e tal, mas independentemente disso, a gente quer dar autonomia para as pessoas, então a gente vai preparar um livro se aprofundando por trás, o que tem por trás de cada direcionador, como aplicar os mapas, como aplicar, ok, para as pessoas que vão ter que pôr a mão na massa e fazer, eles precisam se aprofundar, mas para o executivo ter essa visão de que não é um bicho de sete cabeças, porque isso também, o que acontecia, ou pelo menos o que eu sentia que acontecia, que muita gente fala, puxa vida, eu vou num curso não sei aonde, ou eu vou para uma semana no Vale do Silício e volto e falo, eu vou ter que mudar tanto, eu vou ter que fazer tanta coisa, cara, eu não sei nem por onde começar, deixa eu me preocupar com o fechamento do mês ou do trimestre e depois eu vejo isso. E ia deixando, porque parecia tão complexo, e não é simples, mas parecia tão distante que falou, deixa para o próximo, sabe? Vamos aguentar do jeito que está. Ia desmistificar isso e trazer para uma linguagem mais simples. Era um pouco a ideia. Que bom que você está dizendo que acho que a gente conseguiu. Foi exatamente isso que eu vi, né? Tem um capítulo específico sobre governança que eu achei muito interessante, porque a governança começa pela gente, né? E a gente não percebe isso claramente. Então, tem muito ali que começa a mexer com a cabeça e dizer assim, pô, tem prática do dia a dia que é fácil de mudar. Né? E mudando essas pequenas práticas, você começa a fazer com que as pessoas percebam que outras coisas precisam mudar. Porque quando você vem muito top-down, né? Sei lá, vamos virar agile, né? Agora vai ser assim. Caramba, o pessoal se assusta, né? Muita gente não se enquadra, né? E aí tem aquela máxima de que não se enquadrou, a gente substitui. Também não é assim. Você tem uma responsabilidade de levar esse cara pela mão e tentar ver se ele realmente não se adapta, né? Então isso para mim ficou muito assim, instigou, entendeu? A pensar nessas coisas. Assim, será que quando a gente está tocando nesses assuntos, a gente está tocando da forma certa? Será que a gente não deveria trazer mais humanização até para a própria imprensa que está lidando com esse processo de transformação digital, né? E dizer para o cara, não é difícil. Exato, né? É possível, não é difícil. Legal. Porque você falou um ponto importante que nós, nos projetos mesmo de tecnologização que a gente implanta e tal, a gente faz muito isso. Primeiro, a gente trabalha cultura e tal, depois quando a gente vai fazer as transformações, vai implantar, um dos direcionadores é a agilidade. A gente não fala sobre uma metodologia específica, Agile, Scrum, Lean, até porque, assim, a gente é uma empresa de consultoria um pouco atípica. Eu não vou com minha receitinha de bolo e tem que ser esta, porque foi essa que eu validei, essa que meus técnicos e meus consultores sabem. Mas eu implantei outra semana passada. Falei, joga fora e tem que pôr essa. Né? E assim, eu vendo mais hora homem. A gente não faz isso. A empresa tem que ser ágil, que é um direcionador. E aí, eu já tenho metodologia ágil, então eu valido para ver se realmente... Porque entre que a empresa fala que tem
e que funcione, que aplique, tem diferença. A gente valida, está funcionando? Check. Ok, isso já é ágil, perfeito. Agora, quando não, aí a gente sugere, vê as que tem e tal para implantar. Mas aí, nesse caso, trabalha-se cultura, implanta-se a metodologia, tem gente que não se adapta porque não quer. Então, primeiro a gente pega essas pessoas, a gente sempre faz um assessment antes, pega essas pessoas pela mão e tenta treinar. Se não quer, ou não pode, ou enfim, é livre, que a gente, aí sim, em última instância, tem que substituir, e mesmo assim o que a gente faz é, ao substituir qualquer pessoa, a gente tem um treinamento de, de preparação da pessoa para o mercado. Desculpa. Então, o que a gente faz, porque assim, tem muita gente que está na empresa há muitos anos, e quando ela entrou, o mundo lá fora era um. Agora, ao sair, o mundo é outro. E se ninguém contar isso para ela e ela tentar atuar da mesma forma que ela atuar e procurar o mesmo trabalho, o mesmo emprego da mesma forma e tal, talvez ela não consiga. E eu acredito, a gente acredita que é a responsabilidade da empresa, sim, primeiro pegar na mão da pessoa, tentar explicar direitinho o que tem que fazer nesse novo modelo. Não consegue, a gente te capacita. Não consegue, a gente substitui, mas a gente te ajuda nesse processo. Então, o tempo todo você tem que estar pensando nas pessoas. E isso parece tão óbvio, mas nem sempre é feito. Não é. E eu vou te dizer assim, eu tenho bastante estrada aí, eu converso com muita gente, assim como você também conversa. O que a gente começa a ver é que grandes corporações, principalmente as multinacionais, estão nesse movimento. Mas, às vezes, o que funciona para uma multinacional no país de origem dela não funciona aqui. Então, não dá para aplicar a mesma receita de bolo. Aqui precisa ser adaptado. A cultura do país é diferente. Né? Então, a forma das pessoas se relacionarem com o trabalho, com o chefe, com o cliente lá na ponta também é diferente. Então, você precisa olhar para aquilo que você fez, aquele trabalho todo que você fez dentro de casa, lá na multinacional, lá no país de origem, ou em outros países onde você atua, e tentar olhar para esse país e dizer assim, bom, como é que eu aplico aqui, né? Onde as leis trabalhistas ainda me impedem de uma série de coisas, onde eu tenho uma série de legislações que talvez me impeçam de fazer determinadas coisas que eu gostaria de fazer. Então, assim, não existe receita de bolo. E o bacana do teu framework é que ele é um framework aplicável a qualquer empresa, mas ela acha o caminho dela. Né? E isso tem que ser aplicável para qualquer outra coisa. Então, isso também ficou muito na minha cabeça. Que, assim, a receita do Scrum vai ser diferente de empresa para empresa. Né? Aquela ideia de que a OKR é sempre por trimestre. Talvez não. Eu preciso saber qual é o meu ciclo de desenvolvimento. Né? Exato. O que para mim é engraçado quando as pessoas falam isso, eu falo, mas por quê? Não, porque as melhores práticas do mercado dizem isso. Eu falo assim, mas as melhores práticas para quem? Né? Assim, essa é uma melhores práticas para quem? Talvez não seja para a sua empresa, talvez não seja para, ou é para a sua empresa, mas não é para o seu colaborador, para o seu parceiro, para o seu cliente. A gente tem que buscar que seja para todo mundo, porque se não é bom para todo mundo, não é bom. Não é bom para ninguém, ao longo do tempo acaba não sendo bom para ninguém. Porque, assim, às vezes a gente se acha muito esperto em ganhar ou levar certa vantagem em algum momento, mas isso acaba voltando. A gente vive em um ecossistema, não só biológico, mas social, interdependente, e é global, é universal, e é inevitável isso. Então, volta. As coisas sempre voltam, mais cedo ou mais tarde. Às vezes você nem identifica que é por uma ação que você tomou aqui, mas volta. Né? Então, sabendo disso, o que a gente tem falado para muitos executivos nessa questão da tecnologização, fala, cara, você tem, na vida a gente sempre ou muda pelo amor ou pela dor, não tem muito, isso é uma máxima que quase sempre se cumpre. E
ou você faz por inteligência, primeiro por conscientização, porque você acha que isso é o correto. Se você achar que é bobagem, faça por inteligência empresarial, porque você vai ganhar mais dinheiro, sua empresa vai ser mais rentável. Não peço para você ser uma ONG, em absoluto. Agora, se você não fizer por esses dois motivos, você vai ter que fazer por necessidade. Você vai ter que transformar a tua empresa e humanizar a tua empresa e conscientizar a tua empresa por necessidade, porque vão vir startups que você está inserida nesse mundo e conhece bastante startup, estão todas vindo com uma pegada muito de impacto social, de impacto ambiental, e aí você não vai conseguir competir com essas empresas, você vai ter que fazer. O problema é que quando você tiver que fazer por esta necessidade, talvez não dê tempo. E é o que a gente está vendo, né? Essa epidemia, ela fez muita gente ter que fazer a tal da transformação digital por necessidade. Mas, assim, as pessoas não estão fazendo transformação digital, as pessoas estão fazendo digitalização de processos, que é completamente diferente. Total. Então, assim, tem gente dando salto de 30 anos, mas chegando num ponto onde as empresas que, de fato, fizeram a transformação digital já deixaram para trás. Estavam há 3 ou 4 anos. Exatamente. Então, você continua tendo gap, né? E não dá para achar que só porque você abriu um e-commerce, você virou digital. Não virou. Né? Então, assim, tem muito essa questão de que tem uma palavrinha que também está na moda, que é o tal do propósito, né? E o tal do propósito tem muito a ver com tudo que você fala no livro, porque o propósito tem essa pegada de que qual é o propósito do seu negócio, o que você faz. Talvez o que você faça não seja uma venda pura e simples, você está ajudando alguém a resolver um problema. E ao ajudar alguém a resolver um problema, talvez você tenha que olhar isso de uma forma mais horizontal. Então, aquela verticalização econômica que a gente sempre teve começa a cair por terra. E muitas vezes, dentro da própria empresa, você vai encontrar resistência, porque o cara vai te dizer aquela célebre frase, mas a gente sempre fez assim. Né? Mas tá bom, a gente sempre fez assim, mas talvez a gente tenha que mudar. E aí vem outros conceitos, né? O conceito da sustentabilidade, que a gente está falando muito aqui, ela é uma sustentabilidade geral, ela não está só no abraçar a árvore, né? Ela não está só no ser verde, né? Ela não está só no sendo politicamente correto. Ela é assim, qual é a sustentabilidade do seu negócio, querido? Exato. Se você não fizer a transformação digital, talvez o seu negócio não seja sustentável, né? Então... Exato, você não vai contar, sabe? Essa história de que meu filho vai herdar, meu neto vai... Não vai, se você não transformar... Eu digo, né, no livro que antes as empresas morriam porque falhavam na execução. Elas sabiam o que tinha que fazer e falhavam na execução, morria. Mas quem executava corretamente, sobrevivia. Hoje, muitas empresas morrem e vão morrer por executar o que tem que ser feito, às vezes com excelência, o mesmo por muito tempo. Elas vão morrer por não se transformar. Isso. Então, eu faço tudo perfeito, sempre foi assim, está muito azeitado o meu processo, está muito azeitado tudo. Tá bom, mas daqui 1 ano, 2 ou 6 meses, por mais azeitado que esteja, não vai ter cliente, teu mercado vai desaparecer e a tua empresa vai desaparecer. Então, ou você muda, né? A ideia é dar ferramentas e dar direcionadores para as pessoas, para as empresas poder fazer essa transformação, pensar de uma forma diferente. Né? Isso o livro, acho que cumpre bem o papel dele, né? E é uma leitura rápida, né? Sei lá, você que é executivo e tem pouco tempo aí, em um fim de semana você lê o livro, tranquilo. Exato. Agora, o que você vai fazer com ele, aí é outra coisa. Porque muito provavelmente você vai dormir com ele muitos dias, sabe? Olha, você vai olhar para dentro de casa e vai identificar coisas que você faz hoje e que o livro diz assim, talvez você não devesse fazer, né? Então, assim, é muito ongoing, né? Mexe muito com a cabeça da gente e é um processo muito que a gente vai interiorizando aos poucos. Né? Você lê rápido, então você precisa revisitar de vez em quando, né?
Legal, ótimo. É isso aí. Muito, olha, super obrigado. Tem mais algum ponto que você queira trazer? Algum ponto que você queira comentar? Tem alguma dúvida? Uma pergunta? Não, tem um ponto que muito, assim, aí é uma pergunta para você, tá? É, Uma jornalista não podia sair disso. não, é assim, é que o título do livro é muito instigante, Criar riqueza sem gerar miséria, né? E Sim. miséria é um conceito muito amplo. Então, assim, o que que você entende por miséria e como a miséria está aplicada no livro? Tá. É, aqui a ideia, eu não falo da miséria pensando somente na fome, como às vezes é a primeira ideia que vem, né? Você fala, puta, miséria, alguém vive na miséria, está passando fome, está morando na rua. Não é só essa a miséria que eu me refiro a uma miséria mais ampla de quando você faz determinadas coisas em prol muito teórico da sociedade, do mundo, mas vai deixando rastros de sangue. Por exemplo, aquele executivo que pensa, e eu cansei de ver, você deve ter ouvido também dezenas ou centenas de vezes, aquele executivo fala assim, não, a minha empresa é muito humana, a gente precisou agora na pandemia reestruturar, mas a gente é muito humano, a gente pagou todos os direitos para os trabalhadores. Assim, sabe, assim, o que ele considera algo super maravilhoso é o mínimo que ele deveria fazer. É lei, é obrigação. Aquele E mesmo executivo. que não fosse lei, né? Você olha para os Estados Exato! Unidos lá, às vezes não tem as leis trabalhistas daqui, e ainda assim o cara olha para a pessoa e diz assim, meu Deus, né? Eu Né? preciso. Você trabalhou, você ganhou isso, você merece, toma. E além do mais, como eu sei da tua situação, toma um pouco a mais, porque. Então, como eu gero emprego e pago imposto, eu faço o suficiente. Só que para continuar gerando emprego e pagando imposto, eu tenho que fazer uma série de coisas. Tem um texto que eu me inspirei para escrever uma obra para um curta-metragem que a gente quer viabilizar, outra maluquice, é, das tantas que eu tenho, Tem mas bastante. esse curta, ele fala, é um texto de uma pessoa que fala assim, puxa vida, pessoas saudáveis não são úteis para a sociedade, porque elas não pagam hospital, não vão a médico, não tomam remédio, não sei o quê. Esse conceito de que pô, a gente precisa gerar caos, porque disso a gente vive, né? Precisa ter acidente de carro para aqui, os hospitais. Cara, a gente vai ficar doente, inevitavelmente. Agora, não preciso provocar que as pessoas fiquem doentes para gerar mais negócio em determinados setores. A gente criou uma indústria que vive de criar dificuldade para vender facilidade. O nosso modelo econômico está baseado nisso. Quanto pior, melhor. Quanto mais caos, quanto mais problemas. Então, eu crio problemas, empurro as pessoas para o buraco, e depois eu vou lá e estendo a mão, dizendo, olha como eu sou bonzinho, eu vou te tirar. O grande problema é que eu empurro muita gente para esse buraco e só consigo tirar uma parte delas. O resto fica. E esse resto que fica, trabalhando em condições absurdas, horríveis, vivendo com um estresse, uma pressão, de umas condições inadequadas, e a gente tem, o Brasil é o maior país, o líder de transtorno de ansiedade no mundo, um dos maiores depressão. Então a gente criou uma sociedade doente em prol desse crescimento econômico. Não vejo o benefício que traz a gente crescer economicamente baseado neste modelo deixa um rastro de sangue, deixa uma quantidade de impactos negativos que no final do dia não compensa na nossa visão, e a gente está vendo isso cada vez mais. Então, quando eu digo isso, que é possível criar riqueza sem gerar miséria, é sem criar esse caos, sem criar doenças, sem criar assédio, sem criar todo esse tipo de situação que são terríveis e vai passar fatura, ou já está passando fatura, né? Então, Eu criar acho que já modelos que está. sejam mais conscientes, já está passando. Então, criar modelos que sejam mais conscientes e humanizados e ser rentável com isso, ganhar dinheiro, né? E inclusive, que o limite da tua ambição, que o limite do teu crescimento seja exatamente esse. O momento que eu começo
a causar um dano para o ecossistema onde eu vivo, para a sociedade onde eu vivo, é ali onde eu tenho que parar. Mas aí precisa, inevitavelmente, mudança de mentalidade de conselhos, de investidores, de fundos e de executivos, porque senão a gente vai falar que precisa fazer, e eu já vivi isso, na mesma reunião onde a gente está decidindo planejamento estratégico, pensando em transformar a empresa, na metade da reunião, mais ou menos, o assunto vai se desviando e a gente termina perguntando quanto vai vender no final do mês ou no final do trimestre. Então, não existe planejamento estratégico para isso, né? Quando a gente coloca na balança, né, normalmente a sustentabilidade é pensada no curto prazo, e a gente esquece que a sustentabilidade ela é a longo prazo. Então, e a gente está vendo muito isso na pandemia, né? Quando a gente olha para o tal do mercado, o mercado está ficando sem gente, sem consumidor, né? Exato. O mercado sem consumidor não se sustenta. Então, assim, não adianta você botar o seu preço lá no alto e vender para uma classe só, porque você vai esgotar e em determinado momento vai chegar alguém com um produto melhor do que o seu, aquele cara vai trocar e você não tem para onde correr. Né? Então, assim, eu quando olhei o livro e vi Criar Riqueza Sem Gerar Miséria, bom, é um título bacana, né? Onde é que isso aí vai me levar? E aí a obra foi muito gostosa, porque eu digo sempre o seguinte, não existe tecnologia sem a aplicação prática dela, né? Então, a aplicação prática da tecnologia é que faz a diferença. E aí a gente começa a olhar para... Está todo mundo falando da indústria 4.0, né? Para essa questão de que você vai trazer desemprego em massa. Você olha para o mundo que a gente vive hoje, até para a área do comércio, né? Olha para a área de serviços financeiros, outros tipos de serviços, mesmo a advocacia, onde o computador está entrando fortemente, você diz assim, cara, vai reduzir emprego. Não, as pessoas vão ser instadas a pensar mais, a serem mais criativas, que é uma coisa que você fala muito aqui no livro, né? Você fala muito da questão de que você tem ali as tais das soft skills, que até me chamou a atenção que não tem criatividade, e a gente vive dizendo soft skills é criativo, eu sei isso. Quando eu olhei para as soft skills que o livro enumera, eu falei, gente, tem muito mais soft skills que a gente não está pensando. Né? E essas soft skills têm muito mais a ver no processo de trabalho do que as que a gente costuma falar. Então, assim, você tem, de fato, uma questão de fazer o cara pensar mais, ser mais produtivo, né? Usar melhor a massa cinzenta que a gente tem aqui, porque os trabalhos repetitivos a gente está tirando dele. Né? Mas a gente também tem uma responsabilidade enorme, porque aquele cara que só fazia o trabalho repetitivo, ele precisa... Ele foi treinado para isso a vida toda. E mais, teve gente que se encarregou de dizer o tempo todo, você só serve para isso, você só é bom nisso, faça só isso. Por quê? Porque se você pensar, talvez você pegue o meu lugar. Então, eu vou tratar de diminuir você o máximo possível para você apertar e ser o melhor apertador de parafuso da face da Terra e eu continuo aqui no meu lugar. E aí o cara cresceu com isso. E agora, de repente, você fala assim, vem outro e faz o teu trabalho, e como você ouviu a vida toda que só serve para isso, esse cara fala, pô, tô morto, morri, não sei o que fazer. E é uma bobagem, porque às vezes aquele cara que é o maior apertador de parafuso, ele sabe uma coisa que você não sabe, né? Então, eu conto, tem sempre aquela historinha do cara que foi chamado para consertar a máquina, você sabe disso? Qual? Então, a história é o seguinte, porque assim, tinha uma máquina que estava dando defeito, sistematicamente. Eles não conseguiam ajeitar a máquina. Chama especialista dos Estados Unidos, chama especialista. Todo mundo vinha, tentava ajustar a máquina, nada. Né? E aí o cara chegou lá, olhou para a máquina, passou um dia olhando para a máquina, apertou um parafuso e o negócio funcionou. Né? Aí perguntaram para ele, pô, muito obrigado. Ele falou, muito obrigado, não, R$1 milhão. Aí R$1 milhão por quê? Porque só eu sabia qual era o parafuso que tinha que apertar.
Exato, não é apertar o parafuso, muito bom, é saber qual apertar. Para apertar, exatamente. Exato. E assim, eu acho que nesse contexto da tecnomanização, a empresa tem sim a responsabilidade de, primeiro, se a gente vai colocar uma máquina que aperte o parafuso, e essa pessoa que a vida toda apertou o parafuso, não é pagar os direitos e mandar embora. Até porque é o seguinte, circulou aí um tempo um vídeo de uma cervejeira carioca que, eu vou citar o nome, que robotizou 100% a fábrica. Então estava tudo robotizado e é legal desde o ponto de vista tecnológico você ver a fábrica toda funcionando sem a intervenção humana. Mas aí me mandam, porque eu trabalho com isso, falou, olha que legal, eu falei, não, muito legal, tecnologicamente dizendo, mas assim, uma pergunta tonta, bobinha, se todas as empresas fizerem isso, para quem que elas vão vender? Se vai estar todo mundo desempregado, né? Então, a gente ou busca o equilíbrio, eu costumo dizer, eu falo no livro, empresa 0% automatizada, robotizada ou informatizada, morre, não consegue sobreviver hoje sem tecnologia. O seu trabalho, o meu, qualquer trabalho sem tecnologia não dá para fazer. Uma empresa 100% automatizada também vai morrer. Não vai morrer hoje, vai ser mais rentável hoje, daqui 2 anos, 3 anos, teríamos um colapso. Então, a graça disso e o que a gente busca na tecnologização é encontrar esse equilíbrio, porque senão teremos um problema. Então não é só porque a gente é bonzinho, é questão de inteligência, necessidade. E eu acho que o ESG veio por isso, porque os fundos de pensão, que sempre pensam em investimentos a longo prazo, chegaram à conclusão de falar, puxa vida, se a gente continuar consumindo como consumimos, destruindo como destruímos e fazendo como fazemos, em 2050 acabou a brincadeira, não tem mais onde investir, porque isso vai estar um caos. E antes. Então, precisamos fazer alguma coisa para mudar isso. Então, eu acho que vem daí um pouco essa ideia de que precisamos fazer. Legal, super obrigado, viu, pelo Deixa eu seu falar mais tempo. uma coisinha que eu acho importante, Claro, está na claro. cabeça de todo mundo, na sua também, eu acho que pode ser um tema de um próximo livro, que é o reskilling, né? A gente vai Perfeito. precisar, Vai. a gente vai precisar encontrar novas formas de capacitar o mundo, né? Para outras coisas. Então, a gente está num outro processo de mudança. A gente teve esse processo de mudança lá no vapor para a eletricidade, né? A gente veio com esse processo de mudança quando a gente introduziu os computadores nas empresas e a gente está entrando com a inteligência nos computadores. E aí muda tudo, né? Tem muita gente que diz que a inteligência artificial é a nova eletricidade. E ao ser a nova eletricidade, você está falando dos robôs e tal, de fato é uma preocupação que todo mundo tem que ter, exatamente pelo que você falou. Para que a gente continue tendo um mercado pujante, um mercado que quanto mais a economia gira assim, né? O mercado consumidor faz a economia girar. Então, quanto mais gente estiver consumindo, né, mais a gente está prosperando como Se eu tudo, né? tiro o consumidor dessa equação, essa roda não Acaba. gira. Acabou. E é uma das pessoas que a gente tem que olhar, né? Ele não é tanto cliente, ele é consumidor, né? E o Exato. consumidor é uma pessoinha um pouquinho mais também na horizontal. Ele foi o cara que perdeu o emprego, ele é o cara que está trabalhando como Uber, ele é o cara. Então, assim, você tem que olhar para todo mundo como, gente, esse cara aqui é um cara que vai consumir o meu produto em algum momento. Né? Mesmo que eu só faça produto classe AA, ele está colaborando para aquele cara lá da classe Exato. A poder consumir o meu produto. Então, o reskilling, né, a requalificação, não é à toa que o Fórum Econômico Mundial está batendo muito fortemente nisso, e grandes empresas e grandes empresários começam a estar preocupados. Né? A gente tem um trabalho enorme a ser feito aí pela frente de requalificação das pessoas. Então, aquela ideia velha de que eu tinha estratificações educacionais, ela vai ter que mudar um pouquinho, porque eu vou ter que subir a régua. Né? Perfeito. Perfeito. Totalmente de Isso. acordo, você tem toda a razão. E se a gente não se preocupar com isso, as empresas não se preocuparem com isso, elas vão
deixar de ter mão de obra qualificada para os projetos tecnológicos mais avançados, vão deixar de ter consumidor, vão deixar de ter, no final, vai falar, puxa vida, tem alguma coisa errada, não está funcionando, e vão morrer de inanição, né? Assim, as pessoas vão morrer porque não tem trabalho e as empresas de inanição porque não tem clientes. É o cúmulo do absurdo. Somos a empresa mais otimizada do cemitério, né? Assim, a gente tudo funciona, tá tudo automatizado, a gente tem IA, tem blockchain, tem tudo tal, mas não tem cliente, morremos, acabou. Que legal. Não faz sentido. Tem que buscar o equilíbrio, tem que entender como isso funciona e buscar uma equação que seja boa para todo mundo. Legal, bacana. Super obrigado. Vamos nos falando e agradeço muito o seu tempo, os seus insights, aqui o teu feedback foi muito importante para a gente. Então, dá para recomendar o livro? Dá, assim, você... Tranquilo, eu vou usar. Que ótimo, que ótimo. Fico muito lisonjeado com isso. Obrigadão, viu? Bacana.